amores, hoje dia 17 de agosto, segunda-feira, em português, eu vou realizar a correção das páginas 15, 16 e 17 e depois nós vamos relembrar o conteúdo de advérbios e locuções adverbiais. Relembrar por quê? Porque a gente já estudou esse conteúdo, tá bom? Então, peguem o livro para acompanhar a correção, tá, gente? A primeira questão diz assim, ó, o texto a seguir foi publicado em uma seção chamada Você Sabia? O nome dessa seção cria a expectativa de que o texto vai apresentar informações e curiosidades sobre determinado assunto. Essa é a correta, tá? Ensinar a produzir algo? Não. Narrar histórias engraçadas? Não, é o primeiro quadradinho, que é apresentar informações e curiosidades sobre determinados assuntos. Determinado assunto, né? Então, é importante que vocês percebam que o nome dessa seção indica que o texto ele será expositivo e apresentará informações e curiosidades sobre determinado assunto, tá? A segunda questão diz assim, você sabia de onde vem a energia elétrica? É um texto, tá? Eu tenho certeza que vocês já fizeram a leitura, nós não vamos fazer a leitura aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? E aí nós vamos aqui para a terceira questão. Considerando-se a linguagem do texto, é possível dizer que ele se destina ao público infanto-juvenil? Explique sua resposta. Então, você vai dizer que como o texto ele tem uma linguagem clara e faz uso de um vocabulário simples, ele permite afirmar que se trata de um texto voltado para o público infanto-juvenil, tá, gente? A quarta questão diz assim, o título do texto é formado por uma pergunta, copia. De onde vem a energia elétrica? Né? É essa pergunta, de onde vem a energia elétrica? Letra B. Essa pergunta é respondida no texto, explique sua resposta. Sim, né? Quando a gente lê o texto, a gente pode perceber que sim. O primeiro parágrafo responde à pergunta do título, tá? Então, você vai dizer que sim, que o primeiro parágrafo responde à pergunta do título. A quinta questão diz assim, no Brasil, qual é a principal fonte de energia elétrica? As usinas hidrelétricas. Exatamente. A sexta questão diz assim, ó, o texto é estruturado, em sua maior parte, em perguntas e respostas, né? Letra A. Essa estrutura ajuda ou atrapalha a compreensão das informações? Justifique sua resposta. Então, você pode dizer que a estrutura de perguntas, aliás, a estrutura de pergunta e resposta é uma forma de tornar as informações mais acessíveis ao público, né? Principalmente ao público infanto-juvenil, tá? Na letra B diz assim, há apenas o ínter que não está na forma de pergunta. Reescreva-o aqui, transformando em uma pergunta. Aí nós temos aqui, ó, o texto original funciona assim. E o texto reescrito, você pode colocar da seguinte maneira. Como funciona a hidrelétrica? Né? Uma pergunta. Na sétima questão, diz assim, releia este trecho. Gente, só voltando aqui na sexta questão, né? Essa resposta que eu dei é uma sugestão de resposta, tá? Como funciona a hidrelétrica? Mas você pode fazer de outra maneira, tá bom? Na sétima questão, releia este trecho. E se não chover? Quando não chove o bastante, a água para acionar o dínamo é insuficiente e pode até faltar energia. É por isso que em épocas de poucas chuvas a gente deve economizar energia elétrica. Letra A. O uso do ponto de exclamação nesse trecho indica que o autor demonstra surpresa? Não. Faz um alerta? Sim, tá? Na letra B diz assim, na última frase desse trecho, que pronome pessoal poderia substituir a expressão sublinhada? Assinale-o no quadro. O pronome pessoalzinho, nós, tá? O nós aí. Então, gente, é importante saber que textos de divulgação científicas voltados para o público infantil são sempre empregados recursos para aproximar o leitor do texto.
como, por exemplo, o uso de frases exclamativas, ou seja, com pontos de exclamação. E o emprego também do agente, tá? Agente separado, com a finalidade mesmo de incluir o leitor no que está sendo lido, no que está sendo falado ali, no que está sendo dito, tá? É importante lembrar que agente, quando se trata de pessoas, estou falando das pessoas, a gente escreve separado. Quando eu falo do agente de saúde, do agente policial, é agente junto, tá bom? Que nós vamos relembrar agora, tá? O conteúdo de advérbios e locuções adverbiais. Então, advérbios e locuções adverbiais são palavras e expressões que modificam o sentido de um verbo. Vocês estão lembrados do que é verbo? Então, verbo são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Lá no nosso livro, no volume 1, se vocês derem uma olhada, derem uma lida, vocês vão encontrar o conteúdo, né, de verbo e vocês vão encontrar o conteúdo de advérbio e de locução adverbial, que a gente já estudou, tá? Então, só repetindo, advérbio e locução adverbial são palavras e expressões que modificam o sentido de um verbo, adjetivo ou outro advérbio. Indicam circunstâncias que podem estar relacionadas a tempo, lugar, modo e entre outras. Aí o nosso livro ele trouxe alguns exemplos que podem nos ajudar a identificá-los. Vamos observar aí, ó, tempo, ontem, amanhã, cedo, tarde, tudo isso é advérbio, tá? Ou locução adverbial. Se forem lá no nosso livro, no módulo 1, na página 45 e na página 46, vocês vão encontrar esse conteúdo. É importante que vocês dêem uma lida, né? Uma revisada para lembrar, tá? Nós vamos aqui só revisar rapidão, tá? Porque a gente já estudou esse conteúdo. Então, voltando para os exemplos que podem nos ajudar a identificar esses advérbios e locuções adverbiais. Nós temos tempo, ontem, amanhã, cedo, tarde. Lugar, aqui, ali, lá, perto e longe, tá? Modo, depressa, devagar e calmamente. Afirmação, realmente, certamente, sim. Negação, não. Dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente, né? Intensidade, muito, menos, pouco e bastante. Então, depois de ter relembrado esse conteúdo, nós vamos fazer a atividade da página 18 até a página 20, tá bom? De português, tá?